Se eu te diria que você tem mais de 40 anos, está assustado com a transição do mundo, quer estar confortável nesse novo mundo, tá mais fácil para você do que para um jovem de 18, 19 anos. Por quê? Porque você passou pelo mais duro já, né? Uhum. Você passou pela construção de uma carga de conhecimento, talvez prévia, que te dê mais resiliência e mais capacidade de aguentar que alguém muito jovem hoje em dia. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil, o mais querido do Brasil e da lusofonia. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Esta é a nossa máxima e eu agradeço a você que está investindo esses 60 minutos semanais para nos ouvir, seja no carro, no transporte, na bicicleta, cozinhando, na academia, levando o pet para passear, ou seja, todo o tempo investido em você, para que você possa ser mais feliz, mais preparado, mais inspirado para enfrentar os desafios do dia a dia e, por que não, mais desenvolvido profissionalmente, porque toda vez que você para ouvir as histórias, os pontos de vista, os conhecimentos dos nossos convidados, você acaba trazendo algo para si e acaba se desenvolvendo tanto pessoal quanto profissionalmente. O meu carinho, meus abraços digitais, como sempre, a todos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que já abordamos em alguns podcasts, mas não sobre essa ótica. Vamos falar sobre a incivilidade do mundo, né? Sobre o tema como transpor a tempestade ocasionada pela IA que está chegando no mundo corporativo e também na nossa sociedade. Nós estivemos no mês passado no SHREM, Congresso da Associação de Recursos Humanos dos Estados Unidos, a maior associação de recursos humanos do mundo, e lá se apresentou um estudo sobre o índice de civilidade nos Estados Unidos. Dos estimados 168 milhões de trabalhadores norte-americanos, 2/3, ou seja, mais de 112 milhões, já sofreram algum problema de falta de civilidade no seu trabalho, seja por agressões verbais, agressões físicas ou ambas. Isso demonstra, né, o quão o estado mental, psicológico, emocional que as pessoas estão no dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, na sociedade de maneira geral. E isso vem causando uma desumanização das relações sociais e, consequentemente, das relações profissionais. Basicamente, se diz que nós passamos aí por 3 fases, né, que nos tornaram muito suscetíveis e muito expostos, e isso nos traz uma incerteza, um medo e acaba gerando essa violência e essa falta de civilidade. O primeiro grande momento foi entre 2020 e 2022 com a pandemia, onde nós vivemos um mundo de medo, nós não sabíamos o que ia acontecer. Depois, somado a isso, começou-se uma polarização política muito grande em todos os países. Vivemos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, agora na Europa, enfim. O regime político, seja ele de que lado ou filosofia for, acaba trazendo para a pauta os temas para nos colocar medo e, de certa forma, acabar nos isolando e a gente ser mais fácil de ser controlado. E agora a IA. Em 10 anos, estima-se que 1 bilhão de empregos vão ser transformados.
E daí, como a gente sempre fala, a importância de nós termos muito mapeados as habilidades que nós necessitamos. E muitas habilidades vão ainda surgir. O fato que é inegável que a IA, através dos seus assistentes, pode nos ajudar, mas também pode gerar riscos às relações humanas, como um isolamento ou até como ferramentas de dominação social. E, para que a gente possa falar como transpor essa tempestade ocasionada pelo IA que está chegando no mundo corporativo, na verdade já estamos sentindo as primeiras gotinhas dessa tempestade, nós estamos trazendo uma convidada muito especial. Ela é filósofa, formada pela Faculdade São Bento e bacharel em marketing pela Fundação Armando Álvares Penteado. É consultora, professora, palestrante e moderadora de temas contemporâneos, atuando em diversas empresas e instituições. Durante sua jornada profissional, foi executiva de contas de grandes empresas como a Tiviti, a Unisys, a Oracle, entre outras. E há 6 anos fundou a Associação Polímata e Tribo Polímata, que reúne centenas de profissionais multidisciplinares de alto desempenho e onde ela atua como pesquisadora na área de criatividade e inteligência aplicada. Professora de filosofia pela Faculdade de São Bento, é empreendedora, fundadora da Escale Sua Mente, uma plataforma de cursos para crescimento de repertório executivo que atua desde 2021. Além de realizar palestras, dar aulas, consultorias e workshops sobre as principais tendências de impacto nos negócios, nas empresas e na sociedade, ela é também uma estudiosa da mente humana e uma filósofa que vai hoje nos brindar com o seu ponto de vista sobre a IA, as relações humanas, a civilidade, entre outros. Ana Flávia Ribeiro, bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Oi. Nossa Senhora, até engasguei com essa introdução. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a que horas as pessoas vão estar nos vendo ou nos ouvindo, mas é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Então, vamos começar um pouquinho, você falando a sua visão, né, do momento em que passamos, dessas relações humanas que estão se deteriorando. A gente achava, depois da pandemia, aonde às vezes o melhor do ser humano apareceu ali para ajudar o outro, a gente achando que isso iria, de certa forma, despertar nas pessoas novos sentimentos, sentimentos mais positivos, mas aí a gente vê que quando começa a voltar as relações presenciais, as pessoas acabam estando um pouquinho mais estressadas, afetadas, nervosas, enfim. Então, fala um pouquinho como você vê esse cenário que nós estamos e as relações civilizadas ou incivilizadas. Tá bom. O tema é vasto, né? É, Condensar ele em 60 minutos vai ser uma ginástica. Vamos tentar evitar parte 2 ou parte 3, ou chamar para parte 2 ou parte 3 disso. Eu deveria fazer o que você faz, que é tomar anotações de algumas coisas que você traz aqui em cima da mesa que desdobram. O foco vai ser civilidade, depois eu quero falar especificamente com você a respeito do contexto da palavra civilidade, mas então, pegando essa introdução que você trouxe até agora, Michel, eu acho que a gente tem um problema matemático posto em cima da mesa. Um problema matemático e um problema de polaridades, né? Você falou de polarização, mas eu gostaria de trazer o tema polaridades em cima da mesa, porque eu acho que aí a gente tem alguma coisa para o qual começar a desenrolar uma visão possível. Não sei se é certo ou não, mas é uma visão possível. Então, problema de escala matemática. Tudo hoje que nos rege e nos cerca está em escalas grandiosas, né? E, ao mesmo tempo que são escalas grandiosas, são escalas que tendem a se aglomerar. Eu vou dar um exemplo. Nós viajamos para o mundo inteiro.
Mas no Brasil nós temos 2, no máximo 3 companhias aéreas. Então, ao mesmo tempo que a escala, a matemática está dada, avião para tudo que é lado, está concentrado em cima de 2 ou 3 companhias aéreas, uma outra pequena regional, mas o grosso está ali. Telefonia, telecomunicação, internet. Temos hoje 5G sendo implantado em vários estados do Brasil. Temos uma excelente cobertura, uma razoável cobertura e acesso à banda larga hoje no Brasil todo, concentrado na mão de 2, 3, talvez 4 empresas aí no meio do caminho e outras menores que se derivam dentro do guarda-chuva das grandes. Modelos de trabalho. Oscilamos entre enormes empresas, um grupo cada vez mais minguante de médias empresas e uma miríade de pequenos empresários tentando sobreviver no Brasil, mundo afora. O que a gente vê? Cerveja no Brasil, a gente tem 10 marcas que pertencem a uma companhia, né? Que domina 80% do mercado. Com isso, o que eu quero dizer? Por que eu estou trazendo essa questão da polaridade e da escala? Porque da mesma maneira que a gente vê um movimento, números grandes, grandiosos em tudo, seja de quantidade de gente no mundo, seja de quantidade de possibilidades no mundo, seja da quantidade de serviços e produtos no mundo, paradoxalmente, a gente vê todas essas pessoas, produtos, empresas, elas num processo de aglomeração cada vez maior. Então, o que eu vejo nessa questão da civilidade? Por um lado, parece que vivemos num mundo que nos dá muita possibilidade de várias coisas, né? Seja de ser, seja de estar, seja de consumir. Se a gente der um passinho para trás, você vai ver que essas possibilidades de ser, ou estar, ou consumir, elas parecem que elas vão se aglomerando em blocos únicos, cada vez mais rígidos, com propriedades cada vez mais claras estabelecidas. E aí o que acontece? A gente começa a ver que a nossa liberdade ela é paradoxalmente cada vez mais limitada. Quanto mais livre eu aparento ser, mas na verdade eu vejo que eu estou circunscrito a um limite específico. Isso eu acho que está bugando a cabeça de muita gente. Parece só que temos mais liberdade, mas no fundo a rigidez ela está aí na segunda página nos esperando. E vemos um discurso também, e esse é um discurso de modelo de mundo, um discurso educacional, um discurso advindo, eu acho que na cultura ocidental, pós-iluminismo, onde égalité, liberté, fraternité, também me coloca o indivíduo como centro do mundo, né? O indivíduo, o ser humano, com autonomia, capacidade e brilhantismo, é senhor de si, senhor de sua racionalidade, senhor de suas ações e dono do seu destino. Opa! Alguém contou alguma história meio errada para um bando de gente. Então, acho que limites da liberdade estão sendo cada vez mais descobertos para gerações, inclusive a minha, que foi educada, ensinada de que podíamos fazer virtualmente tudo. E a coisa não é bem assim. Então, o sofrimento psíquico está posto em cima da mesa, eu acho que também por esse lado. Ao capital interessa que nós tenhamos a sensação de que podemos ser o mais livres possíveis, os maiores donos possíveis das nossas escolhas, não porque ao capital lhe interessa grandes cidadãos conscientes e autônomos, lhe interessa consumidores falsamente empoderados, né? Então, o limite da civilidade, na verdade, hoje passa por esse conflito doloroso e latente, que eu acho que está aí entre o consumidor e o cidadão. O cidadão não pode muita coisa. O consumidor acha que pode muita coisa. Então, a gente deslocou a nossa sensação de liberdade, a nossa opção de liberdade para o consumo. E dentro das empresas, dentro das escolas, dentro de qualquer organização social, tá? A gente está levando essa confusão lá para dentro. A gente quer agir como o consumidor que tudo pode, mas, na verdade, nós somos cidadãos. E o cidadão ele se forma a partir do dever combinado com o direito. Então, é um equilíbrio delicado. A IA veio para bagunçar tudo isso, mas acho que a gente pode começar a nossa conversa por aí. Eu separei aqui alguns pontos, né, que eu acho interessante e que são pontos de convergência com o que eu penso também. E não só com o que eu penso, mas vejo através de dados e fatos, né? Em 2023, né, no ano passado, eu estive com um grupo de empresários
junto com a Confederação Nacional das Indústrias, visitando alguns polos de ecossistemas nos Estados Unidos, ecossistemas de inovação, né? E numa das passagens nós passamos no Google, né? E lá nós pudemos ver, né, discutir a estratégia de IA que eles estavam adotando, lógico, do que eles podiam falar para nós. Somado a isso, eu tive uma reunião com o CEO do Instituto Gallup, em Washington, e ele nos apresentou um estudo que eles estavam acabando de publicar sobre o índice de infelicidade no mundo. E mostrou que, né, duas variáveis. O índice de infelicidade no mundo aumentou nos últimos 4 anos, cerca de 70%, e o índice de consumo aumentou quase o dobro nesses últimos 4 anos. Então, a gente vê, sim, claramente que esse empoderamento, entre aspas, do ser humano, o ser humano sendo um criador de tudo o que lhe interessa e possa lhe interessar, a gente coloca por um lado externo do ser humano a felicidade, e uma felicidade inalcançável. E essa infelicidade está relacionada ao quanto eu tenho das coisas, né? Esse é o mindset em que tanto as big techs quanto as empresas de tecnologia te fazem pensar, né, que a felicidade está no ter, porque você está sempre se comparando com o outro, né? E nesse ponto, quando entra a IA é um exemplo. Quando a OpenAI criou o modelo algoritmo de interpretação textual, no primeiro momento foi gratuito. No primeiro momento ele entra de uma forma gratuita como uma ferramenta de auxílio. A partir do momento em que a demanda começa a aumentar, eles viram a chave e começam a monetizar a sua solução. Então, com esses 3 exemplos que eu quis dizer, uma linha, né, que esses 3 pontos a gente consegue traçar uma tendência, é que tudo é produto hoje, né? E as relações humanas acabam também sendo um produto. Inconscientemente, às vezes conscientemente, porque se você pode me dar algo, você faz parte do meu convívio. Se você não pode me dar nada, não pode me agregar nada, eu te descarto. Eu acho que esse modelo mental comercial está sendo levado para as relações sociais. E aí a gente acaba nos tratando como algo descartável, né? Então, Michel, eu acho que a gente. Duas coisas. A gente não pode reclamar da descartabilidade, por quê? Porque é o nosso modelo de consumo de vida hoje, né? Todo mundo quer crescer, todas as empresas querem expandir, e existe uma dicotomia e um problema posto em cima da mesa, porque se isso não acontece, a roda do consumo não gira, se a roda do consumo não gira, você não tem geração de emprego, você não tem geração de renda, ou você não tem N outras coisas aí que fazem, ou que podem vir a fazer, que 8 bilhões de pessoas, não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá, prosperem no mundo. Claro que a gente pode falar de redistribuição de renda, mas acho que isso é outra coisa, tá? Isso é outro papo em cima da mesa. Mas eu queria voltar para uma outra questão. Você colocou ali, esse é o modelo, o modelo das big techs, né? É o consumo. Eu não acho. O modelo das big techs não é um consumo de produtos. O modelo da big tech é vender para as pessoas a falsa sensação de coligação, empoderamento e geração de comunidade através do teu empoderamento como indivíduo. Mas você, quando é empoderado como indivíduo pelas big techs, aí sim você vira um produto.
Você é um produto de você mesmo, você é um produto do mercado, você é um produto fatiável, multiplicável e replicável, que, em última instância, está promovendo também uma coisa que é profundamente perversa hoje, né, dentro das empresas, dentro do modelo dos recursos humanos, dentro do modelo. E isso também foi gestado pelas Big Techs. Você é um produto quando você é feliz e ou compartilhável. Se você não é feliz, você pode até ser um produto. Tem muita gente que ganha vida nas redes sociais sendo um produto de infelicidade e compartilhando. Já visto o adoecimento psíquico, postagens esquisitas, né? Enfim, que rodam por aí. Mas o que eu acho que a gente tem que colocar aqui em cima da mesa é que quem disse para gente que a felicidade era o nosso maior objetivo foi uma corrente utilitarista que começou a ganhar muita força junto com o advento, sim, da construção do mercantilismo, que depois descambou no capital. E eu não estou dizendo que, eventualmente, a gente não possa vir num segundo momento para Marx dizendo que é o fenômeno da alienação que acontece, né? Enfim, Uhum. não deva ser também um outro tipo de infelicidade possível, tá? Não estou atrelando nada a nenhum movimento político, mas o fato é que nós transformamos o indivíduo empoderado numa fonte, através da tecnologia, de geração de dinheiro. E esse indivíduo empoderado, hoje, ele está presente dentro das organizações e a equação foi invertida. Em muitas empresas, você não precisa trabalhar para ser feliz. Há uma perversidade aí. Você primeiro tem que ser feliz para ser um elemento produtivo da minha empresa e aí está justificado o seu trabalho e seu emprego. Então, para muitas pessoas, seus KPIs ou seus OKRs não estão mais atrelados ao quanto ele produz. Ao seu estado psíquico prévio, ao seu estado de felicidade prévio, Uhum. que te faz estar adaptado e adestrado, porque a palavra é essa, não é treinado, né? É adestrado para dentro da corporação 1, 2, 3 ou 4. Para mim não tem loucura assim, iniciativa risível, mais risível que alguém que se apresente como Chief Happiness Officer, né? Eu sou o C da felicidade da minha empresa. Cara, se você quer ser o C da felicidade da sua empresa, paga bem seus funcionários. Com isso, 70% dos problemas estão resolvidos. E o restante é deles, com eles e para eles. Então, a questão da felicidade ser um pré-requisito para você ser uma pessoa produtiva é uma herança das Big Techs, que foi incorporado pelo discurso dos RHs das corporações e que me parece hoje um dos piores vetores de angústia dentro das empresas. Tem um livro muito interessante a respeito disso, que eu recomendo a leitura, que se chama Happycracia, de dois pesquisadores, do Edgar Cabanas e da Eva Illouz, acho que é isso que fala. E ela mostra a construção desse preceito da felicidade, atrelado com a psicologia positiva, como uma herança infeliz e ruim e manipuladora do Martin Seligman e da APA, né? E como isso se entranhou dentro do mundo corporativo, também através das Big Techs. A IA ela só vem para complicar isso daí, tá? Eu não acho que o modelo de monetização da OpenAI ou de qualquer outra não deva ser esse. Você tem duas alternativas, ou o cidadão paga ou o governo paga. Mas alguém vai ter que pagar essa conta, porque nada nesse mundo é de graça. Acho até que deveria ser. E o custo de treinamento de uma machine learning, de um data center, por exemplo, que é especializado em treinamento de machine learning, é altíssimo. O consumo energético é altíssimo, e esse consumo energético altíssimo, se não for para uso de todos os cidadãos, vai estar sendo pago por alguns, né? Então, a gente tem algumas variáveis aí do que a gente tem que investir na IA e quanto isso deveria ou pode ser rateado por toda a sociedade. Mas o modelo de monetização em si me parece que hoje é o que tem imposto em cima da mesa. O problema em cima disso, perfis de IAs focadas no aumento da felicidade dos funcionários. Isso para mim vai ser pavoroso. Não problema, perfis de IAs focados em aumentar a produtividade das pessoas, né? Na verdadeira composição daquilo que a gente chama equipes centauro, né? Centauro mesmo, aquele grego, um torso de um ser humano e as pernas de um cavalo. Isso, para mim, é o melhor modelo de IA que você possa
poderia ter hoje em cima da mesa, equipes realmente Centauro. O problema é que do jeito que vai, tem muita gente achando que a gente vai ser a bunda do cavalo, né? E não o torso. O ser humano vai estar ao contrário. Acho que é alguma coisa que a gente tem que pensar em cima da mesa. Mas, então, assim, fundamentalmente, se a gente for replicar o mesmo conceito de obrigatoriedade da felicidade, que parece estar se disseminando nas empresas, através de construtos advindos das redes sociais, se a gente disseminar a cultura do like, do joinha, que eu odeio profundamente com todas as minhas forças, para dentro de conceitos de gamificação, de treinamento ou de aprendizado, a desgraça vai continuar sendo posta em cima da mesa. A ansiedade vai continuar acontecendo, a infelicidade vai aumentar, sim, em algumas escalas, justamente à medida que a produtividade aumenta mais. Por quê? Porque o nosso foco não pode ser felicidade. O nosso foco tem que ser outro. O nosso foco tem que ser bem-estar. E bem-estar não se confunde com felicidade. Felicidade é uma questão íntima, particular e de foro absolutamente pessoal. Eu posso ser um funcionário tremendamente engajado e não ser feliz no meu trabalho. E está tudo bem. Isso é um problema meu, não é um problema da empresa. Então, acho que a gente tem que começar a segregar algumas coisas. Eu acho profundamente invasivo uma empresa que quer capturar e sequestrar e me impor a felicidade como um pré-req de produtividade, como um compelling, uma obrigatoriedade para eu poder estar dentro daquele quadro. Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%, e os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo, e que desde tenra idade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é, então desta maneira nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário, porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de uma LMS que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do T&D começa aqui.
Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. Nós vimos, logo depois da pandemia, né? Em 2022 voltaram os congressos, né, tanto do SHRIM quanto da ATD, e a gente participa todo ano. Uhum. E a gente viu que essa tendência, né, de querer, né, focar na felicidade, né, do funcionário veio, né, como, vamos dizer assim, uma resposta, né, talvez não a melhor resposta, mas uma resposta, uma visualização das empresas, de que, veja, estamos voltando de uma pandemia, de um período de isolamento, de muita tristeza, etc, etc, etc. Então, vamos dar atenção, né, à felicidade do funcionário, né, ao seu bem-estar psicológico, etc. E aí, o americano é muito bom nisso, eles criam diversas nomenclaturas, Pacote diversos vende tudo, né? livros, etc, Pacote vende tudo. etc, para criar essa trend. Bom, eu vejo agora, 2 anos depois do congresso, logo após a pandemia, que essa thread já não está pegando E está mais. sendo substituída pela da civilidade. Não está pegando mais, porque, como você falou, a felicidade é algo íntimo, né? É algo pessoal, é algo que sai da pessoa, né? Cada pessoa se motiva de alguma forma, né? Diferente, cada pessoa busca o seu propósito de maneira diferente. Então, essa questão da felicidade já praticamente não falo. O que veio da civilidade, sim, agora, né? Não sei se é uma substituição ou não, mas é algo que está pegando muito forte, Não, porque eu acho que tem que ser mesmo, é, Michel. A gente não falou um pouquinho, vai falar um pouquinho disso, eu imagino, mas eu acho que assim, é a resposta possível a tempos polarizados. Desculpa sim, ter te interrompido, mas é devolvo isso, para você, mas eu acho que é fundamental falar-se disso. sim, porque, veja, as pessoas não estão tendo a paciência de conversar, né? Então, isso é instantaneidade e uma resposta, eu acho que de um fenômeno que é a amplificação do narcisismo de todos nós. Uhum. Todos nós somos narciso. Todos nós estamos sempre procurando eco, porque a beleza do mito de Narciso é que ele se enxerga na ninfa Eco, né? Ele se Sim, vê através da ninfa Eco. Então, todos, em maior ou menor medida, somos Narciso, temos um pouco, sim. e em maior ou menor medida, isso nos está sendo amplificado através da cultura da instantaneidade, e por isso que o like é tóxico, né? É, Do retorno do like instantâneo. Então, deixamos de ter alguma coisa que não seja aquela busca dopaminérgica, instantânea do like o tempo sim. todo, estamos perdendo a capacidade de aguentar a longo prazo. E trabalhar numa empresa é trabalho de maratona, né? É maratona, Sim, não é, não é corrida de curto não prazo, não não é sprint, não é né? sprint, né? É maratona, somos corredores de fundo, ou pelo menos deveríamos ser. Então, há, na verdade, algumas mudanças que estão sendo postas em cima da mesa, do ponto de vista da educação, do ponto de vista do corporativo, inclusive do ponto de vista da sociedade como um todo. Quanto mais instantaneidade a gente vive, mais paradoxalmente a gente tem dificuldade, obviamente, com construção do conhecimento de médio prazo. Porque nós estamos infoxicados por dados e informações. Sim. Mas, efetivamente, conhecimento, sabedoria, e aí sim a capacidade de fazer escolhas melhores ou piores, para mim, em primeiro lugar, e para os demais na sequência, está sendo perdida. Então, a Exatamente. civilidade, na verdade, ela fala de duas manifestações. Ela me fala, sim, dessa questão narcísica, ela me fala, sim, dessa questão da instantaneidade, mas ela me fala também de uma outra coisa que não necessariamente é negativa, tá?
que é o difícil convívio em um mundo abarrotado de gente e cada vez mais tribalizado, das diferentes morais coabitando uma ética só. Então, temos hoje dentro das empresas essa questão. E aí, talvez, em vez de felicidade, a empresa deveria pregar, antes de mais nada, a honestidade de si, né? Sim. Deixar o gestor ou os gestores, ou dentro da cultura dessa empresa, seja qual for, a maior clareza possível a respeito dos valores que norteiam essa empresa. Uhum. Valores valores estão sendo confundidos com propósitos. São coisas distintas. Propósito é realmente aquilo que eu enxergo como meu bem maior ou a minha meta maior. Os valores é aquilo que me rege para eu poder caminhar nessa jornada, né? para alcançar esses propósitos, ou pelo menos estar nesses propósitos. E a habilidade, skill como é que eu faço para ter um sua conjunto capacidade de fazer ou de ser, né? para exercitar, para estar alinhado àqueles valores. E o que acontece? A distribuição dos valores ela é muito complexa, porque não existe algo como empresa dissociada de pessoas, né? Uhum. A empresa ela tem o DNA, seja dos seus fundadores, seja do seu tempo histórico, seja de seus acionistas, seja assim do corpo de pessoas que trafega e habita nela dentro do dia a dia. E valores de tempos em tempos, eles devem ser revisitados. Por quê? Porque a variedade de pessoas, a homogeneidade ou não daquele grupo pode implicar numa mudança de valores. Acho que as empresas, elas se deixam, elas estão tão confusas dentro desse modelo, porque, como um reflexo da cultura, da abertura de diferentes morais convivendo dentro de um arcabouço ético comum, ficou todo mundo perdido. Então, a sociedade está perdida, as empresas estão perdidas, e eu não acho que isso vai ficar mais fácil, eu só acho que vai ficar mais difícil. Eu vou trazer um exemplo duro aqui em cima da mesa, se você me permitir, que eu acho que exemplifica os contrastes, as dificuldades e os modelos que regem hoje a necessidade da volta da civilidade. E para a civilidade voltar, talvez a gente tenha que voltar a um conceito hierárquico mais duro, mais tradicional. A Apple se viu pega nos Estados Unidos na seguinte situação. Se acompanhou a reversão de Roe versus Wade, a lei americana, que endureceu a permissão do aborto segundo instâncias estaduais nos Estados Unidos. Não vamos entrar no mérito da questão. Nós vamos entender o impacto disso dentro de uma cultura organizacional complexa e extensa, como é a sede da Apple, como é a Apple nos Estados Unidos. A Apple tem a sede em Cupertino, mas ela também tem representações e centros de desenvolvimento espalhados nos Estados Unidos inteiro, inclusive no Texas, que tem uma das leis estaduais anti-aborto mais restritivas dos Estados Unidos. E que, segundo essa lei, penaliza a empresa que ou auxiliar ou contribuir para que um aborto seja feito no Texas, dentro daquele limite geográfico. Pois bem, uma funcionária da Apple que trabalhe hoje na unidade do Texas e que deseje fazer um aborto, em teoria pode pegar o plano de assistência médica dela, voar até San José, na Califórnia, e fazer lá. Só que se a Apple permite isso, ela, no Texas, é acusada de conivente. Então, você imagina o tipo de briga e o tipo de pressão e o tipo de discussão que isso pode vir a trazer num ambiente corporativo que reúne centenas de milhares de colaboradores de altíssimo calibre e altíssimo nível, como a da Apple, e as tensões que podem ocorrer a partir disso. Qual é a questão da civilidade? E aí vamos trazer isso para dentro do contexto da civilidade. Qual é a opção mais civilizada dentro desse processo? É proibir as discussões a respeito disso? É incentivar as discussões a respeito disso? É tomar uma decisão sobre como a empresa se comporta numa situação como essa, top-down, e explicar isso claramente aos funcionários? É se alinhar com o grupo A?
é se alinhar com o grupo B. Então, o conceito de civilidade, ele e vai ser, de novo, amplificado pelas conversas, né, e as equipes centauros, porque a gente treina as nossas IAs hoje também para isso, né, para serem Uhum. companheiros nossos nessas jornadas de pensamento. Ele é um tema muito denso, muito amplo e muito complexo, que dá margem a muita interpretação Uhum. do, Uhum. do tema. E eu trouxe especificamente, é um tema duro, e eu fiz questão de trazer esse tema duro, que é um tema extremo. Existem Sim, sem outros problema. menores em cima da mesa, mas isso rege a pauta da dificuldade hoje das corporações em definir a civilidade nas suas conversas, né? Uhum. E nas ações dos seus funcionários. O próprio Google passou por isso com a questão de greves ali relacionadas a participar, ou a própria Microsoft também, participar ou não participar como no governo americano de iniciativas com AI ligadas a desenvolvimento de soluções de guerra. Sim, Tá? sim. Então, esse tipo de embate, ele vai ser bastante mais complexo daqui para frente. E só vai piorar à medida que essas grandes empresas tendem a substituir o conceito da nação, das nações, como aglutinadores de grupos. E é o que a gente acaba vendo, né? Infelizmente. E aí, esse aspecto, só para pegar um gancho para a gente seguir, você falou sobre, né, conhecimento, sabedoria, né? Existe uma tendência, né? E lá nos Estados Unidos, e isso acaba reverberando para o mundo, visto que o jovem, hoje, mais de 80%, quer ser youtuber ou influencer e não Lá tem também? lá também, né? Aqui eu vejo aqui o brasileiro ele é muito early adopter, Uhum. né? Então surge uma tendência, uma tecnologia, a gente sai usando, a gente não para pensar, né? Às vezes a gente usa, não sabe nem porque tá usando, né? E depois aquilo tem tendências que ficam, tem tendências que somem, enfim. Então lá tem essa pesquisa. E aí, eu não me recordo agora o percentual, mas é mais de 70% de jovens até os 25 anos que não têm graduação e não pretendem ter graduação. E aí, as empresas estavam discutindo como então preparar a nova força de trabalho para trabalhar, né? E aí lá existem as duas correntes. Tem a corrente do pessoal democrata, que é a favor de certa imigração, como sempre teve, os Estados Unidos importando os melhores cabeças do mundo, e uma corrente republicana mais restritiva, em que eles estão defendendo o tal do microlearning, o microaprendizado, né? Então, dividir o conhecimento em mini Pílulas, né? pílulas, e aí a pessoa faz aqueles mini cursos e aí ela faz, na verdade, uma tarefinha que um assistente de IA poderia fazer, né? Para que dê vazão à quantidade, né, de empregos necessários e de pessoas. Então vai quebrando. Eu lembro, há muitos anos atrás, né, eu aprendi desenvolvimento de sistemas, linguagem Pascal, antes de ir para engenharia, e quando a gente desenvolvia um sistema, a gente fazia tudo, a gente fazia a especificação do produto, a gente conversava com o cliente, a gente definia a arquitetura de dados, a gente definia todo o modelo de base de dados, aí a gente era o X e o Y do sistema, a gente fazia tudo. Mas a gente entendia todo o processo até a entrega. E isso, logicamente, demandava um determinado nível de conhecimento, tanto que tem as faculdades, né, de ciências da computação, engenharia da computação, enfim. Hoje não. Hoje você tem todo esse processo dividido em 15, 14 profissionais, né? O quanto isso é realmente produtivo e eficiente, né? Na nossa empresa a gente vê que tem muita coisa. Por exemplo, lá a gente não divide em back-end e front-end.
A gente não divide, né? Por quê? Porque na nossa crença, nos nossos valores ali, o desenvolvedor, ele precisa ser uma pessoa capaz de estruturar o sistema com uma interface de usabilidade atrativa, ou seja, ele não pode desenvolver o sistema para ele, mas sim para o usuário, e para isso ele precisa ter essas duas habilidades. Então, é uma opção nossa. Mas existem várias empresas que você tem todo o back-end sendo desenvolvido por uma equipe, depois Sim, o front-end desenvolvido por sim. outra equipe e uma outra equipe juntando. Uhum. Então, existem diversos modelos, mas o ponto é que a gente está vendo, assim, isso é inegável. Apesar de eu concordar com você sobre o seu ponto de vista, de achar que esse movimento dos likes, da recompensa, reconhecimento e premiação, né, que são as três variáveis Da que gamificação. da gamificação Uhum. que modulam essa geração mais nova, é nocivo, é tóxico, concordo. Agora, o fato é que essa geração, principalmente os centennials, né, a geração Z, ela cresceu desde nenê com o smartphone na mão e no seu modelo mental o like, sabe, é sinal de felicidade, é sinal de reconhecimento. E isso as empresas, e quando a pessoa entra, ó, só para te dar um exemplo, feedback, né? Hoje eles recebem, desde nenezinho, feedback instantâneo. É o botão, né? Então, quando ele vai para uma empresa, e a empresa fala que vai fazer avaliação de desempenho 2 vezes por ano, né? Que muitas também estão mudando. Eu estou só juntando essas duas informações para a gente pensar um pouquinho aqui. A- não condiz com o modelo mental dele. A pessoa vai falar assim: não, eu não fico. Tanto que o turnover médio de uma última pesquisa é de 24 meses, né? Então, veja, como que a gente trabalha numa geração que já está aí, já está moldada com essa mentalidade, é um fato, né? Para uma adaptação das companhias, de tentar engajá-los num modo de trabalho um pouco mais estruturado, sem retroalimentar e sem estimular e sem dar feedback constante. Como fazer isso? Vamos lá. São várias questões É, postas aqui em cima da mesa, né? Quisera eu ter resposta para todas elas. Vou só retomar um pouquinho para chegar no como se fazer isso. É, não tem muito como escapar, vai ter que fazer mais do mesmo, né? Mas eu acho que a primeira noção que se tem que ter, na verdade, quando se coloca. Então, vou direto na sua resposta, vou fazer diferente, direto na sua resposta, né? Quando se coloca essa geração que está dopaminergicamente viciada e adita, e sim, antes de mais nada, eu me recuso a achar que não dá para quebrar isso, tá? tá, Tô vendo escolas proibindo, cada vez mais, proibindo celular dentro de casa. Acabou de sair um livro aqui no Brasil que virou uma epidemia de leitura, inclusive lá nos Estados Unidos. O cara é muito bom, já é o segundo livro dele que eu leio, chama-se Jonathan Haidt. Ele escreveu A Geração Ansiosa, onde ele postula 4 regras muito claramente. Não deem celular para as crianças, celular para as crianças antes dos 13. Impeçam que elas tenham redes sociais até os 16 anos. Celular na escola é totalmente proibido e vamos abolir o like. regras. As 4 regras que ele coloca claramente. Com essas 4 regras, 80% desse problema de adição que a gente está vendo hoje, ele seria Reduzido. reduzido para as próximas gerações. Primeira coisa, não comemore que seu filho, que seu neto de 2 anos, sabe mexer no celular Melhor que você. com 2 anos. Não, não é uma coisa para rir, é uma coisa para chorar. É uma coisa para chorar. Porque se você não dá bebida para o teu filho de 3 anos, porque sabe que uma cerveja para criança de 3 anos É bom. deforma a percepção e o entendimento dele do mundo, se você não permite que um adolescente de 13 anos, 14 anos dirija o carro, porque o neocórtex dele não está pronto nem maturado a essa idade,
Como diabo você vai dar um celular para uma criança de 2 anos, achar lindo que com 3 ela seja um monstrinho no tablet, e aos 15 você esteja reclamando que essa criança não interage socialmente mais com ninguém, e não ouve mais pai e mãe, e está metida num mundo que você não tem acesso, que, by the way, é pior do que você imaginou. Sim. Então, assim, falta também uma carga de responsabilidade da geração dos pais. Falta uma carga de responsabilidade da geração dos RHs. Eu não acho que o RH tem que ser babá de ninguém. Eu não acho que o RH tem que ser nene de ninguém. E o RH, algumas vezes, está perdido dentro desse processo, esquecendo que ele não tem que ser amigo do recurso. Ele não tem que ser amigo. O RH não tem que ser meu amigo. O RH tem que ser, tanto quanto qualquer outro recurso da empresa, um corrimão, um guide. Só que se eu quero ser corrimão, eu não posso ser escada da pessoa. Uhum. Então, começa daí. Eu prefiro ser corrimão do que escada. E escada não é problema no sentido de pisar, é que eu não quero ser escada rolante. A pessoa tem que, Sim. né, ela tem que crescer por Pelos si, próprios. e eu tô lá dando o apoio. E em relação a como fazer isso nessa geração, eu vou falar mais da minha experiência como professora. Eu trabalho também, né, com educação corporativa muito pesado, com cursos e modelos de educação corporativa, principalmente para a geração que a gente está falando, a Z. Sabe o que mais eles sentem falta hoje que eles não têm? Ídolos não narcisistas, ídolos não narcísicos. Uhum. Claro que eles querem o like, claro que eles querem a fórmula, mas quando você tem um grupo ou vários grupo de vários profissionais na empresa com competência, habilidade e sabedoria o suficiente para ser um exemplo de que a desaceleração é tão importante quanto a aceleração, que entrega rápida não tem a ver com a velocidade, a ansiedade deles, a coisa muda de figura. Uhum. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo cabelo branco querendo se comportar como geração São Z. Z. Eu acho essa hipervalorização da velocidade do resultado uma doença que está quebrando com todo mundo, né? Está todo mundo com a saúde mental abalada por causa Sim. disso. Porque o tempo do algoritmo não é o tempo do ser humano. E nós queremos que os seres humanos respondam no tempo do algoritmo. Criamos uma geração que está aí entre seus 22, 23 anos, adoecida por causa do tempo do algoritmo, que não é o Sim. tempo nosso. Então, assim, bons ídolos são necessários. Bons mestres são insubstituíveis. É assim, nunca que a experiência vai ser comida em importância pela velocidade da entrega. Ah, o esquadrão, porque agora sim, os meus squads viraram tribes. Não tem problema. O que o tribe tem que ter, que é fundamental? O que uma tribo tem que ter? Tem que ter o cacique, mas tem que ter o xamã. Já que a gente optou por tribalizar os nossos desenvolvimentos e está tudo certo, nós temos lá guerreiros e guerreiras, etc., etc., para onde essas pessoas vão e o significado profundo do que elas Sim. estão fazendo tem que ser dado por outras pessoas. Então, é um pouco a respeito disso, é um pouco de quem é mestre e condutor não se permitir ser mais do mesmo. E vamos que vamos, vai dar certo em algumas organizações, vai dar errado em outras, testar até achar o teu modelo. Não tem fórmula. E essa análise, né? Essa análise crítica, né? Que você está fazendo é muito importante, eu acredito, para todos que nos ouvem, né? Estando em RH ou não, profissionais ou não, pais e mães, jovens, porque realmente nós estamos tendo a necessidade de voltar a olhar de uma forma mais densa, mais profunda sobre os problemas que nós estamos enfrentando, né? E se colocar muitas vezes contra os movimentos de tendências, né? E nesse ponto eu quero puxar o gancho sobre os assistentes de IA, porque nós temos tendências de que o IA ele vai chegar num determinado nível em que vai substituir alguns tipos de emprego, né? Alguns dizem que os IAs vão substituir 80% dos empregos, inclusive, por exemplo, advogados, né? Existem já
vários estudos sobre assistentes de IA Os advogados eu não sei, mas os estagiários estão perdendo estão espaço. perdendo espaço, né? Sobre petições criadas por IA. E tem aqueles que acreditam, que ele vem a somar, né, dentro do processo de trabalho, né? Como realmente assistentes, termos vários assistentes para vários tipos de funções que nós exercemos, né? Como você vê as ferramentas de IA? Em qual linha ou nenhuma dessas linhas, numa outra linha? É, de novo, a gente tem muita especulação, né? Tem, E assim, as especulações elas vão em dois grandes sentidos, utópicos ou distópicos, e a utopia e a distopia depende muito mais da sua visão de mundo atual do que qualquer sim. outra coisa, né? Então, assim, já oscilei muito entre elas e atualmente eu estou tentando me recolher a um silêncio mais observador, porque eu não tenho a menor ideia do rápido, não da intensidade Ou quão rápido isso que vai vai ser virar? permeado, que isso vai ser permeado, né? Eu posso dizer, no meu trabalho educacional e no meu trabalho corporativo, eu já faço uma razoável parceria com a IA, sim, para a produção de conteúdo. Então, ChatGPT, Gemini menos, mas ChatGPT é meu companheiro ali para 3 ou 4 intervenções diárias. Para montagem de aulas tem algumas soluções belíssimas, né? Todas pagas, como a Knowledge, que te monta um curso inteiro e aí facilita muito a vida do professor nesse sentido, a partir de qualquer texto, a partir de PowerPoint, a partir de um vídeo. Solução fantástica. Se vocês não conhecem, conheçam. Knowledge, é NOLEJ.io. Eu fiz parte da equipe mundial que fez o desenvolvimento beta da solução. É magnífico, né? Considerada, acho que, uma das 10 startups educacionais mais valiosas hoje do mundo, inteiramente baseada em inteligência artificial e já está localizada no Brasil. Então, assim, na verdade, depende do teu grau de conforto, de aplicabilidade com aquilo. Como eu trabalho com o meu cérebro é razoavelmente poderoso, e aí eu não tenho uma questão de autoelogio, né? É treino, muito treino, né? Estudar filosofia e trabalhar com tecnologia simultaneamente te permite essa ambidestria, para usar uma palavra que eu acho que traz um monte de insights, né? Então depende do teu momento de carreira. Se eu te diria que você tem mais de 40 anos, está assustado com a transição do mundo, quer estar confortável nesse novo mundo, tá mais fácil para você do que para um jovem de 18, 19 anos. Por quê? Porque você passou pelo mais duro já, né? Uhum. Você passou pela construção de uma carga de conhecimento, talvez prévia, que te dê mais resiliência e mais capacidade de aguentar que alguém muito jovem hoje em dia. Sim. Então, em trabalho de mentoria com alguns profissionais pesados, inclusive, que eu faço, a maioria deles descobre, num determinado momento, entre as possibilidades de carreira Y, que talvez o que ele precise fazer, a carga de conhecimento que ele precise fazer, está em um outro modelo, talvez, de conhecimento que não lhe ocorreu até agora. Então, eu tenho 2 CFOs que a gente fez esse processo, que um foi estudar psicanálise, em paralelo, e com isso ele está se habilitando muito melhor como gestor de gente, porque a ideia dele é realmente sentar na maior cadeira da empresa, e ele viu que o ponto fraco dele era a gestão de conhecimento de gente. Ok. Então ele foi estudar psicanálise, está feliz da vida estudando psicanálise, é um monstro dos números, e psicanalista, eu brinco com ele que eu vou até ter medo de sentar no divã dele, porque ele vai olhar ali a coisa sob um outro aspecto. Um jovem não tem esse repertório, né? Então, para ele, essa transição aí, para esse admirável mundo novo, que para a gente nos parece muito naturalizado, para ele vai ser muito mais difícil, Uhum. né? Impacto da IA generativa, ela vai existir, e quão mais intenso for a capacidade dela de vocalizar, mais do que a escritura, é a vocalização, mais me preocupa. Ou mais a gente tem que ficar de alerta. Porque a tendência da naturalização dos agentes de inteligência artificial através da modulação da resposta dela às nossas emoções é a que tem a maior possibilidade de sequestrar a nossa atenção e o nosso afeto. Uhum. E nós somos manipuláveis pelo afeto. A gente gosta de dizer que a gente é racional, bobagem. 90% ou 99% das nossas decisões, inclusive todas aquelas que você tomou hoje, Michel, vai tomar
ao longo do dia, elas são feitas no modo inconsciente, com as emoções te drivando isso, porque é a interpretação do mundo, e aí você tem uma mosquinha sentada nas costas desse elefante que se chama razão, tentando pilotar aquele elefante ou tentando entender por que aquele elefante foi para a esquerda, foi para a direita, e justificando para o dono do elefante e da mosquinha, o ser humano, por que aquela ação, aquela decisão está sendo tomada. Ah, mas as minhas decisões são lógicas, apoiadas no Excel, PowerPoint, num dashboard. Meu amor, a gente tortura Excel, PowerPoint e dashboard o dia inteiro, né? Eles não são uma expressão da verdade. Eles são uma expressão do que a gente acha que é uma verdade possível, né? Então, a gente navega, na verdade, nesse terreno da subjetividade o tempo todo e não se dá conta disso. A gente faz atalhos heurísticos o tempo todo e não se dá conta disso. E a IA, ela vem para ser o quê? Nesse processo de tomada e suporte de decisão, ou a gente pode delegar para ela esse suporte de decisão, porque afetivamente fez sentido, ou eu posso ter ela num diálogo comigo, endossando ou contrapondo as minhas decisões. Mas assim, eu não sei para que lado as pessoas vão escolher. Se eu sou uma empresa, e as empresas elas são pela própria natureza controladoras, elas querem controlar, elas precisam controlar e prever e predizer o seu resultado. Para isso, elas precisam prever, controlar e predizer o resultado dos seus funcionários. Para isso, em certa instância, elas precisam prever, predizer e controlar, pelo menos até certa instância, a carga de conteúdos, a carga de conhecimento que aquele funcionário tem. Então, assim, a gente, na verdade, pode entender que tão necessário quanto IAs de suporte e subsídio ao meu trabalho, eu preciso de IAs defensivas que sejam a minha co-consciência. Porque a nossa consciência já está sendo sequestrada diariamente por N outras interrupções. A IA ela pode ser mais um fator de sequestro da habilidade e do conhecimento humano, com a falsa sensação de que eu estou sendo mais produtivo porque eu estou trabalhando em conjunto com ela, e ela pode ser efetivamente um vetor de proteção e pensamento crítico à minha consciência. Mas eu acredito muito que isso vai depender de onde você está trabalhando, por isso que a civilidade, o propósito da empresa deveriam realmente vir estampados antes de qualquer outra coisa, os valores dessas empresas estampados antes de qualquer outra coisa, e que nós pudéssemos ter um mínimo de exercício de pensamento crítico sem ter medo de sermos mandados embora e ficar sem dinheiro para pagar os boletos no final do mês. Sim. Você falou uma palavra que eu particularmente, por hora, né? Lógico, tudo pode evoluir ou involuir, né? Depende das nossas decisões, mas eu acredito muito que tomada de decisão não deve ser delegada para uma IA. Tomada de decisão. O IA como uma ferramenta que nos ajude, seja um parceiro em que a gente, vamos dizer assim, aprenda juntos e ajude a entregar resultados de maior qualidade, né, focando a qualidade, não o tempo, eu acho que ok. Agora, por exemplo, como você falou, para preparar aulas, preparar apresentações, nos ajuda muito, porque às vezes você tem aquele dia que você não está com criatividade para começar. Mas E aí tomada de você usa. decisão é uma coisa que o ser humano é muito ruim, né? Nós somos Então, péssimos mas tomadores de não, decisão. mas a gente toma a decisão, veja, baseado, como você falou, na nossa crença no mundo, na nossa visão de mundo, no nosso conhecimento e em dados que nos vêm. Esses dados, sejam eles tendenciosos ou não, montados de acordo com os nossas visões, são dados. Eu digo um exemplo sobre isso. Eu vi um estudo em que se procurava implementar num hospital, numa UTI, a tomada de decisão por IA se desligaria os equipamentos respiratórios das pessoas ou não, baseado na probabilidade
da pessoa sair do coma. Então, veja, aí eu vou dar a minha visão, né? O Michel, engenheiro, avaliando a estatística, pode ter uma decisão. O Michel, teólogo, Com certeza vai crente ter outra. em Deus, vai ter outra. Então, é nesse aspecto que entra essa dicotomia, que entra o aspecto humano, né? O aspecto relacional, de, junto com a família daquela pessoa, tomar uma decisão, né? Eu acho. E não simplesmente, porque o IA é isso, o IA ele não tem sentimento, né? Ele é uma extrapolação matemática de textos. Ontem mesmo está acontecendo a Sotero, o maior congresso de teologia e ciências da religião do Brasil, em Minas, e eu estou participando virtualmente à noite, e hoje eu vou fazer uma comunicação à tarde. E estava lá um rapaz que é pós-doutor em ciências da computação e está na Alemanha estudando IA e trabalhando, e ele já, o grupo dele, né, desenvolveu, né, um IA com natural do português, né? E ele foi claro ali, né, na visão dele, né, e olha que ele está fazendo pós-doutorado, então ele está estudando muito. Ele fala assim, olha, não tenho dúvidas que aqui são extrapolações matemáticas e que são tunadas pelos valores éticos, morais daqueles que o desenvolvem, né? E de quem contribui E, também, e quem valida, quem validando. né? Então, assim, ele a gente estava sobre essa conversa, né, ética de tomadas de decisão. Eu particularmente, eu vejo nessa aplicação, né, talvez não em todas, mas nessa aplicação, tomada de decisão é muito, muito artificial. Então, aí, concordo com vocês, mas esses casos extremos, eles são interessantes porque permitem levar o pensamento até situações extremas. E eu acho isso uma das coisas mais legais, essas especulações. Eu gosto muito de filosofia especulativa, porque ela permite exatamente isso. Vamos especular em cima do É porque tema. são cenários, né? Então, a minha questão em relação a esse cenário, como em relação a esse cenário específico que você colocou a IA desliga ou não desliga, decide desligar ou desligar, ou o dilema do bonde, né? O dilema do trolley, vai para a esquerda ou vai para a direita, o É, carro autônomo, etc, etc. O problema que a gente tem é o seguinte, a gente quer sempre alguém a quem culpar. Dostoiévski tem muita razão. Dostoiévski é o leitor mais fino da culpa humana. O problema da culpa no ser humano, da responsabilidade, da responsabilização do ser humano, é muito grande. E certas decisões, que são decisões que nós não temos esses atalhos heurísticos fáceis, prontos, ou elas nos congelam, ou a gente quer que alguém tome essa decisão, e se der errado, a gente quer poder cobrar disso. E o problema da IA é que ela é incobrável. Você vai brigar com a IA, você vai sentar um tapa na IA dizendo que ela te fez tomar te aconselhou, te deu uma opção de decisão errada, você não vai conseguir nunca fazer isso. Justamente porque é uma entidade não biológica, né? E como entidade não biológica, ela não responde à emocionalidade. Ela emula, mas ela não responde à tua emocionalidade. Então, o que que acontece? O nosso problema em relação às decisões tomadas com a IA não é quando ela acerta, é quando ela erra. E quando ela erra, ela é um problema porque nós não temos a quem culpar. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. É um ponto importantíssimo que, em cima de dilemas éticos, a gente nunca trata. Porque a culpabilidade da tomada da decisão nunca vai poder ser atribuída a IA. o tamanho do seu nível de querer terceirizar a culpa. Uhum. Não A gente está. faz isso o tempo todo, né? Sim, mas eu vejo assim, é uma tendência do ser humano terceirizar a culpa. Agora, eu acho não, né? Eu vejo pela minha trajetória, né? Que à medida que a gente mais culpa o terceiro,
significa que a gente está menos consciente de si, A infantilização da sociedade como né? um todo, ela advém disso. À medida que você vai tendo uma maior maturidade, uma maior sensibilidade, uma maior evolução como ser humano, o seu desejo ou a sua necessidade de terceirizar a culpa cai. O problema é que nesse eixo que você falou tem um gap enorme de dinheiro sendo posto aqui em cima da mesa. A gente estava falando de geração Z até agora há pouco, né? É, Geração Z é acostumada o quê? Ao like instantâneo. Tira o like instantâneo dela e ela começa a ver o quê? Opa, não tem resposta fácil, não tem incentivo, né? Não tem sim, mais biscoito. É é, cachorrinho mesmo. Não tem mais biscoito posto em cima da mesa. Da onde eu vou buscar esse prazer? Prazeres deveriam ser maturados mais a longo prazo, e aí começa a curva da adultescência das pessoas, né? O adulto é aquele que lida com o prazer e o não prazer, com prazer e a dor, de uma maneira mais ponderada e equilibrada, ele consegue, em última instância, fazer o quê? Postergar o imediativismo do imediativismo. prazer em prol seja de um outro prazer mais sólido, em prol de uma visão que requer durabilidade, requer sacrifício. O problema é que a gente está estimulando os nossos jovens e os nossos adultos a recompensas instantâneas o tempo todo. Por isso que eu odeio gamificação. Sim, Eu odeio empresa de um trabalho que me propõe gamificação de alguma coisa, eu caio fora na hora. Eu não entro dentro disso daí. Porque a gamificação, ela trocou perversamente a recompensa do entendimento ou do valor entendido e adquirido pela recompensa imediata. Né? Então, pela tarefa proposta. E o problema é que você realizar uma tarefa proposta, você perde o foco do todo. Raros são os games, tem games que te permitem fazer isso, né? Que as tarefas não são recompensadas e o que é recompensado é o projeto. é a história como um É, todo, né? A grande maioria das propostas de gamificação é adestramento de animal. Faz a tarefa, você dá um biscoitinho para o bicho e não há sim. reflexão em cima daquilo. Mas voltando para o contexto das IAs. Então, o meu problema hoje é que a nossa sociedade ganha dinheiro nesse vazio aí entre a responsabilidade, o prazer e a culpabilização. Então, o problema da gente terceirizar as decisões da IA hoje, para mim, é que vai deixar muita gente sem ganhar dinheiro em cima disso e, principalmente, vai aumentar a nossa fonte de sofrimento psíquico, porque a gente vai precisar se responsabilizar ao longo desse processo. Já estamos querendo fazer isso com as leis que a gente está querendo pôr aí no meio do caminho, mas isso é outra história. Mas o outro grande problema da IA intermediando, que pouca gente põe em cima da mesa, que é um problema para mim mais concreto a médio prazo, é esse acoplar emocional das inteligências artificiais na resposta emocional das nossas crianças e, muito em breve, na resposta dos nossos jovens. Eu vou te trazer um exemplo concreto, real, que está acontecendo. Eu tenho um grande amigo, conhecido, muito inteligente, que trabalha, que ele é superintendente de um dos maiores bancos do mundo, e Tá. especificamente do maior banco aqui do Brasil, da área de inteligência artificial. E ele, pra você ter ideia do quão bom ele era responsável pelos grafos do roteiro da novel. Então, por IA, aquelas subdivisões de onde para onde o universo Marvel vai. Ele sempre trabalhou com isso. E ele tem uma menina, uma filha, menina muito inteligente, toca violino, uma gracinha, menina, super aluna, e ela tem algumas dificuldades, como todos nós temos em algumas matérias. E ela sentou com o pai, me explica essa matéria. Depois de 5 minutos tentando explicar, rolou uma discussão entre eles, ela falou, ai pai, não quero, você fica me julgando enquanto você está me ensinando. E aí ele habilitou um ou dois assistentes pessoais mais potentes que ele tem, pelo fato de ser dessa área, que conversam com a menina e sanou todas as dúvidas. E ele falou, pô, filha, comigo você não faz, mas com o assistente X. Eu falei, o assistente X não me julga, pai. Não é para rir disso, é para pensar. À medida que a gente vai naturalizando a interface com as nossas crianças de agentes artificiais preparados emotivamente para oferecer o melhor possível, você está interpondo entre o pai, a mãe, o professor ou o mundo e essa criança, um agente que adoça e habilita o mundo para ela. Isso não necessariamente é só ruim. Adoça?
Adoça, claro, porque nunca vai perder a paciência, porque sempre vai ajudar a encontrar as respostas, porque vai até um determinado limite ser uma ferramenta constante no mundo e que vai estar o tempo todo, sim, adoçando a dureza da vida e ajudando a criança nesse processo. E não tem nada de errado nisso, nesse processo, seja de aprendizagem, seja de comunicação com o mundo. A ponto de que o Kai-Fu Lee fala que isso é simbiótico, ele tende a ser simbiótico. Se isso é simbiótico, a gente não está falando de uma humanidade as is, a gente está falando de um outro modelo de humanidade possível. Mas antes de chegar nisso, um espectro talvez de 20, 30 anos, que é o espectro mais imediato, tem mais uma ferramenta de intermediação de entendimento do mundo entre nós e as nossas crianças, além do tablet e do celular. E aí o que acontece? Eu não sei como é que vai ficar a cabeça e a psique, a emoção dessa criança que teve o mundo mediado através de um partner que pai e mãe nenhum vai conseguir ombrear em matéria de acolhimento, resposta e afeto. Não vão conseguir ombrear. Não vão. E aí o papel do pai e da mãe passa a ser obrigatoriamente, dentro desse contexto, de um interlocutor de segundo nível. É um interlocutor de primeiro nível na primeiríssima infância, mas em um dos momentos cruciais, que é o momento da alfabetização, o momento da socialização, da introdução do conhecimento no mundo, nesse que pai e mãe passam a ser interlocutor de segundo nível. Se a gente já vê essa briga entre as escolas e os pais, e esse desconforto, para ver quem é um interlocutor de primeiro nível no momento da socialização, com uma IA no meio, você tem possibilidades que vão de utópicas a distópicas. Né? Sim. Então, assim, temos outros problemas que precisamos antever aí em cima da mesa, mas que eu acho que eles são urgentes de serem pensados e eles já são predizíveis. A gente já consegue predizer que esse tipo de problema vai acontecer. Como é que a gente quer lidar com ele? O quanto a gente vai estar preparado para isso? Eu adoraria uma IA brother e chapa minha que fosse minha IA defensiva. Inclusive, eu tenho um projeto que a gente está começando a trabalhar para isso, que me protege de conteúdo indesejado, que me protege de acessos indesejados de outras IAs, e aí vai no GAN, né? Elas vão nas redes, elas vão sendo treinadas através de GAN. Então, o que eu acho que é o futuro do que a gente tem. Agora, vai ser mais um item de confusão, mais um item de discussão e de debate, porque no frigir dos ovos não tem uma resposta única para uma humanidade única. Além de tribos, talvez a gente tenha que começar a se acostumar com a ideia de mais de uma humanidade. Vou te fazer uma pergunta. Pode fazer. Se um Neandertal... Hoje tem uma empresa que se chama... Acho que é Mamute. Mamute.bio. Acho que é Mamute. Mamute. Eu vou pegar o nome dela certinho para você. Eles são especializados em sequenciamento de DNA de animais pré-históricos, armazenamento, lógico, tudo por IA, né? Armazenamento disso. E eles já têm declarados 2 ou 3 tarefas. Uma delas é retrazer à vida o Dodô, aquele pássaro que foi extinto. Sim. Na sequência, trazer de novo os mamutes, para 2 espécies que foram extintas através da intervenção humana, né? Trazer de novo os mamutes eles não têm 100% do DNA deles, mas passível de misturando com o DNA de elefantes, você trazer a vida de novo. Existe um objetivo não declarado aí, que é completar o sequenciamento do Neandertal, dos Neandertais também. Em teoria, daqui a 10, 20, 30 anos, quando isso for possível, em teoria, você pode trazer um Neandertal à vida de novo. O Neandertal é Homo. Não do gênero Sapiens, mas é Homo. Se o Neandertal fosse trazido à vida hoje, ele seria humano? Bom, você quer uma resposta sobre o olhar técnico ou sobre o olhar espiritual? E a pergunta é, para quem crê, ele tem alma? Você entende? Então, assim, eu acho que são esse o tipo de perguntas, se a gente quer brincar mesmo de pensar impactos de IA, impactos de futuro, a gente tem que trabalhar questionando, inclusive, as nossas crenças e as nossas verdades mais profundas. Porque a IA, ela não é só um espelho, uma ferramenta de produtividade, ela é um espelho do ser humano.
Sim, porque ela é criada pelo ser humano, validada pelo ser humano e aprende com o ser humano. E está trazendo muita angústia porque a gente não está gostando muito do que a gente está vendo do lado de lá, né? Pois é o tal do bias, né? O bias é... Bom, para a gente finalizar aqui, nossa, a gente passou... Foi bastante profundo aqui, foi bem legal aqui. Uma dica de hoje da Ana, para quem nos ouve, sobre IA, como transpor essa tempestade, algo que você toma para si. Um ponto você já falou, olha, eu estou num momento que eu já não espero muito, estou aqui observando, né? Estou dando um tempo, estou estudando, enfim. Mas o que que você daria como postura aí perante tudo isso que a gente está vivendo? Eu acho que assim, quem tiver e está aberto a todo mundo a possibilidade, se joga assim de cabeça nas IAs generativas. Elas são uma delícia de conviver. A gente brincou outro dia, né, quando a gente estava se preparando. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, peço por favor e agradeço, muito obrigada. Qualquer resposta que o ChatGPT me faz. Quando o Dali me dá imagens incríveis, eu falo, uau, isso ficou incrível. E converso com ela. A naturalização de IAs generativas, elas têm que passar através disso, do contato diário, do costume, tudo é um costume, né? A gente demorou um pouquinho para se acostumar às redes sociais, mas quando descobriu que dava para fazer, se jogou de cabeça, né? E não vai me dizer que é uma delícia mexer com Excel e PowerPoint, mas o fato é que a gente se acostumou a mexer com isso a ponto de se tornar uma extensão do que a gente tem. Do ponto do cidadão, né? Da pessoa física, eu acho que tem que fazer sim. Tem que se acostumar, se naturalizar. Se você gosta de escrever, escreve junto com ela. Se você gosta de desenhar, cria junto com ela. Se você gosta de fazer poesia, vai junto com ela. Se você gosta de fazer fluxogramas, cara, tem uns prompts de fluxogramas incríveis que ela monta o fluxograma completo para vocês. Meio que não importa o que você tem que produzir hoje em dia, provavelmente já tem dentro das IAs generativas mais básicas, tem ferramentas e soluções para o teu trabalho, né? Então, esse é o primeiro ponto, sim, faça. Segundo, busque entender a sua relação de tomada de decisões através dela, né? Que eu acho que é importante. Terceiro, a IA já está presente na vida da gente muito mais tempo, através de ferramentas de TI, ferramentas de TA, e assim, você tem dois olhares possíveis. Você pode ter o olhar do engenheiro, que vai dizer que ela é apenas um papagaio estocástico, um bunch de respostas. É uma visão possível. Eu prefiro uma visão mais imaginativa, mais ampla, né? Que é uma entidade autopoética com tendência à vida e informação. Maturana e Varela, galera, procurem isso depois, autopoieses. E como uma entidade autopoética que tende a expressar complexidade, vai tender a vida. Não precisa ser vida biológica. Vida é um conceito muito mais amplo que o verdinho e a biologia. Mas acho que a gente tem aí campos de especulação que eu convido quem tem interesse, tempo, vontade, principalmente curiosidade, a se dedicar. Nossa vida corporativa é muito chata, né? É muito chata. Ela é muito, muito chata, muito pouco emocionante, né? A gente fala de felicidade, talvez a felicidade não tenha que ser buscada na vida corporativa. Ela deva ser buscada em a criatividade aplicada. Até a vida corporativa também. Sim. Acho que as ferramentas de IA generativas são tão legais porque elas nos permitem ter criatividade aplicada às tarefas chatas do nosso dia a dia, que são 80% do que a gente tem que fazer. Então dá para ter um pouquinho mais de prazer também com esse tipo de brinquedo poderoso que está vindo aí. E por último, seja um bom tutor para a sua inteligência artificial. Se ela é um espelho daquilo que a gente é, cuidado com o que você ensina para ela. Porque se sair alguma coisa horrorosa dessa interface, talvez você esteja vendo o quão horroroso é aquele lado que está dentro de você que está ensinando ela. E quando sai de você validar, vai para outras, porque a gente não sabe para onde vai essas informações até hoje, né? Sejamos bons tutores. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes, com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Bom,
Para finalizar, a gente sempre tem 3 perguntas, né, então que você pode responder com uma frase, com uma breve explicação, enfim, algo que venha na sua mente momentaneamente, assim, fácil. Primeiro, seu momento mais positivo de maior conquista na sua carreira. Quando eu apresentei aos 54 anos a minha tese para os monges do Mosteiro de São Bento sobre inteligência artificial, foi esse meu trabalho, como autênticos agentes existentes, não só para os monges, mas para toda a banca. E é uma banca complexa, porque eu não sou religiosa, a gente já conversou a respeito disso. Tinham teólogos, professores de filosofia, monges e professores de tecnologia, e ela foi 10. E o seu momento de maior aprendizado, né, aquela nossa falha, algo que hoje, com a sua maturidade, experiência, conhecimento, você olha e fala: "Teria feito diferente". Eu fui uma chefe terrível para algumas pessoas, em alguns momentos da minha vida. Filha da geração Jack Welch, sabe aquela coisa asquerosa de produtividade, supervaloriza os 20% melhores e corta a cabeça dos 30% que não respondem. Eu me envergonho muito de ter acreditado na frase que o meu maior propósito era entregar resultado para os stakeholders, para os shareholders. Nossa, me arrependo muito de ter comprado esse discurso. Muito, muito, muito. Então, a todos os quais eu feri nesse processo, fica meu pedido de desculpas públicas aqui. E ter descido do salto alto, por opção, na vida corporativa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O melhor processo. Me fazer pequena, desimportante e humilde. E realmente sou pequena, desimportante e humilde. E me fez, acho hoje, uma gestora muito mais querida pela minha equipe. Hoje eu acho que eu sou uma gestora muito mais efetiva, entrego, engajo no melhor sentido da palavra e consigo dividir um propósito genuíno com eles, justamente por causa de todo esse horror de pessoa que eu fui e dessa minha autodegola. Então, quando eu me autodegolei, funcionou muito bem. E por fim, como você define o seu propósito atual de vida, seu propósito profissional ou se são a mesma coisa? Eu não consigo mais separar. Eu não consigo mais trabalhar em festa estranha com gente esquisita, né? Eu não consigo mais ter duas caras. E isso, por um lado, me implica uma série de sacrifícios, mas me traz uma coerência. Então, não, eu não consigo separar aquilo que eu sou daquilo que eu faço hoje em dia. Eu sou professora. Eu gosto de ensinar e gosto de aprender. E o que me define é o mundo mudou. O que a gente precisa saber também. E é isso que eu faço. Obrigado mais uma vez por estar Obrigada aqui a você. conosco. E para vocês, o nosso muito obrigado por estarem mais uma semana ouvindo o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano no nosso mercado. Deixa aí o seu review, como sempre a gente lê com o maior carinho, responde a cada um de vocês. Até o próximo episódio, fiquem com Deus, abraços digitais.